Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Cria Adão e Eva, ele também cria algo tão tentador para começar a ter pecado. Por que ele criou esse fruto proibido? Eu vou responder colocando uma outra pergunta para introduzir a resposta. Quem pagou o maior preço disso? Nós? Não, ele. Por quê? Quando Deus criou os seres humanos, ele criou seres humanos livres, tá bom? A inteligência artificial é muito legal, mas eu não queria dormir com uma mulher de inteligência artificial. Não. Você entendeu? Pode ser uma foto chopada, mas eu prefiro o ao vivo do que a foto. Sim. Tá certo? Se Deus criasse um monte de iPhones ou Samsung, a gente ia obedecer o que Deus queria. O meu telefone aqui, se eu quiser agora aqui tirar uma foto de vocês, eu tiro, ele me obedece. Você entendeu? Se eu quiser ligar a lanterna aqui, ó, ele ligou, ele me obedece. Só que ele não me ama. Ele só é projetado para aquilo. Então, para me amar, tem que ser mais do que uma coisa inteligente, tem que ser mais do que uma coisa programada, tem que ser uma coisa livre. Então, a partir do momento que Deus criou seres livres, lembra que Deus não duela com seu próprio caráter, nem com a lógica? Deus assumiu um risco. Ele pode ser rejeitado. E ele poderia muito. Poderia. Desde o início da criação. Exatamente. Então, como eu falei, o meu celular não tem escolha. Isso estava no controle de Deus? Tava. Ele ser rejeitado ou não? Tava. De que maneira? Ele estava disposto a pagar o preço. Como eu falei, o celular não rejeita o que eu falo. A Laura pode rejeitar. Sim. Mas é melhor tê-la no relacionamento que relacionar com o celular. Então ele criou seres livres. Só que ele colocou leis no universo para organizar a vida desses seres livres. Tanto leis naturais, leis da física, como leis morais. Por exemplo, o Sol tem a sua órbita. O Sol não está ali para poder ficar... A Terra não está ali para ficar fazendo quadrado. Tudo direitinho. Agora, quando essa lei de Deus foi quebrada, começou uma coisa no universo chamada morte. Antes não existia? Não. A morte não fazia parte dos planos de E Deus. como que a gente ia viver num mundo onde não se morre as pessoas? Ia ter lugar para todo mundo? Sim. Como? Ó, só para você ter uma noção, nós temos duas maneiras de responder isso. Uma delas, que o limite de crescimento de Deus seria encher a terra. Porque ele falou com Adão e Eva assim, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Alguns autores pensam, olha, encheu a terra, acabou. Toda vez que vem essa passagem para mim, aí na minha cabeça fica assim, de coração, vou falar de forma chula. Isso era incesto? De coração. Sim, mas não, de coração era. No início, os primeiros filhos de Adão e Eva tiveram que casar com irmãos. Porque tinha Adão e Eva. E deles dois, o mundo. Tem que ter um casamento incestuoso aí. Na verdade, o incesto se tornou problemático com o tempo, por isso Deus proibiu. Mas eu não sei como era a fisiologia adâmica. Era outra fisiologia, não era diferente da nossa. Entendi. Você entendeu? Então, nessa questão, quando a humanidade caiu em pecado e foi condenada à morte eterna, e quando eu digo condenada à morte eterna, eu vou explicar isso. Porque uma vez o Richard Dawkins, aquele famoso ateu, escreveu Deus um Delírio, Richard Dawkins falou assim, Deus é um manipulador, um marido ciumento, aquele que fala assim, ou fica comigo que não eu te mato. Porque parece mesmo, quando você olha assim, Deus fala assim, olha, se você ficar comigo, eu vou te amar e vou te trazer para o paraíso. Se você não quer, eu vou te jogar no inferno. Realmente, parece um namorado possessivo. Vou falar com ela, ou fica comigo, ou senão eu vou te matar. Isso é um bandido que faz um negócio desse. Então Deus é assim? A comparação não é essa. Quando Deus fala para nós ficarmos nele, senão nós vamos morrer, seria algo semelhante à água dizendo para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer. A água não é um namorado possessivo. Se a água pudesse pensar, né? Sim. A água é o único meio do peixe viver, porque não existe vida de peixe fora d'água.
Então, se a água vira para o peixe e fala assim, peixe, não saia de mim, senão você vai morrer, a água não está sendo manipuladora, nem possessiva, nem arrogante, nem ciumenta. A água está sendo apenas lógica. Da mesma maneira que a água diria para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer, Deus diz para os seus filhos, fiquem em mim, senão vocês vão morrer, porque não existe vida fora de mim. Só que quando a humanidade rompeu com Deus, ela escolheu a morte. E como Deus ficou quando ele viu a morte? Arrasado. E aí... Ele não pode dar uma segunda chance Resetar. disso de novo. É tipo assim, ó. Erraram. Resetar. Tchum, vão de novo, mais uma, pra ver se Eva e Adão vão... Poderia, se ele não fosse coerente com o caráter dele. Pô, é Deusão, né? Mas ele não tá Deusão. devendo... Mas tipo assim, Deus não tá devendo explicação pra ninguém. É, mas Deus não duela com o seu caráter. Essa que é a questão. Nós duelamos com o nosso caráter. Você entendeu? A gente tem aquele negócio, não, no escondido eu faço, ao vivo não. Deus não duela com o seu caráter. Porque... Mas se ele sabia de tudo, como que ele não sabia da morte? Ele sabia, e ele resolveu pagar o preço mesmo assim. Ah, E como é que é essa questão de pagar o preço? Outra parábola para vocês. Dizem que uma vez um rei colocou regras no reino dele para organizar a vida de todo mundo. E tudo funcionava bonitinho. Por exemplo, ninguém roubava naquele reino, porque estava escrito na lei lá, se alguém roubar vai ter os olhos arrancados. Causa e consequência. Ninguém roubava. Todo mundo dormia com a porta aberta, não tinha tranca, a delegacia ficava às traças, porque ninguém ia preso. Se roubava, quem quer perder o olho? louco. Um belo dia, os soldados trouxeram a majestade. Esse rapaz aqui foi apanhado em flagrante, roubando. E a lei mandou arrancar os olhos. Sim, a lei manda isso. Só que tem um problema, majestade, é o seu filho. É o príncipe. Nossa. E o menino implorando, pai, não arranca meu olho, não, pai, não arranca meu olho, não arranca meu olho. Se você fosse aquele rei, o que você faria? Eu não ia arrancar, não. No papo reto. No papo reto. Eu no papo reto eu não arrancaria não do meu filhote, não. Ele falou, caralho... Se você não arrancasse, o que o povo ia falar? Ah, esse rei não é justo. Se fosse o filho da lavadeira, ele arrancava. Mas como é o filhinho dele, e ele também não ia dar dando exemplo nenhum pro filho. Eu sou muito suave, acho que eu não ia arrancar o O olho que de que ele ninguém, não. fez? Ele arrancou? Não. Ele podia mudar a lei também, né? Mas não, também não dá certo. Se ele também arrancasse, também ia dar problema. Porque se ele arrancar fazendo esse rei não teve misericórdia nem do filho dele, quanto mais de nós. Que rei tirano. Então ele não podia arrancar e não podia não arrancar. Palavra de rei não volta atrás. Sabe o que ele falou? Palavra de rei não volta atrás. São 2 olhos que a lei requer. São 2 olhos que a lei terá. Os dele. Arranquem os meus olhos e deixe meu filho vivo. Por que ele fez isso? Por amor. Ele conjugou o amor divino com a posição soberana de monarca. Deus fez a mesma coisa. O ser humano precisa de perdão, ele terá o perdão. Mas para perdoar a humanidade, alguém tem que enfrentar a morte eterna. Aí fala São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para a gente ter esse papo reto aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso para mim é tão sério, tão forte, tão lindo, que eu sei que a única coisa que me garante ir para o céu não é a boa obra que eu faço, não é a caridade que eu faço, não é guardar a lei, é aceitar a Cristo como Salvador pessoal. E os meus pecados estão lavados no sangue do Cordeiro. E daqui por diante, e os erros que eu cometer, Ele pode me perdoar se eu me arrepender. E as obras são só o resultado da minha caminhada com Ele. Existe pecado imperdoável? Existe. Jesus falou. Que é o contra o Espírito Contra o Santo. Espírito Santo. E o que é o contra o Espírito Santo? É você duvidar dele? O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa atinge tal situação em que a pessoa não volta mais, ela não se arrepende mais. Não é Deus que desiste da pessoa, a pessoa que desiste de Deus de maneira Finita, assim. finita, não tem como. Por exemplo, o diabo cometeu o pecado contra o Espírito Santo, não tem mais como o diabo se arrepender. Não mesmo? Não. Pela Bíblia, o caso dele já está decidido. Entendeu? E, ó, aí, O Judas chegou um momento que ele não arrependeu mais. Tá, mas aí isso me faz crer também que, tipo, pra uma pessoa cometer um erro contra o Espírito Santo, ela tem que ter uma base, ela tem que ter um... Tipo assim, imagina uma pessoa que nasceu... É que eu fico me perguntando, assim, a gente é brasileiro e aqui a gente tem muito contato com a Bíblia, com igrejas católicas, igrejas evangélicas.
E aí eu fico me perguntando, uma pessoa que nasceu na África, uma pessoa que tá lidando com candomblé, com umbanda, a pessoa que nasceu talvez... É que eu esqueço o nome da religião que acredita em Maomé. É o islamismo. Islamismo. A pessoa... Porque o que aconteceu? Essa pessoa só nasceu em outro CEP. Uhum. Entendeu? E aí a Bíblia talvez não foi apresentada pra essa pessoa. Essa pessoa, ela não vai pro céu. Essa pessoa, ela não vai viver a vida eterna por conta que ela não teve contato a isso. A gente é tão privilegiado assim e eles não prestam? O que acontece? Dependendo de quem você estiver entrevistando aqui, ele vai falar, não teve o evangelho, não vai ter. Eu não penso assim, Eu também com não base penso na assim. Bíblia, tá bom? Eu entendo assim, Deus teve o povo dele, que é o povo de Israel. Não eram todos os povos que eram povos de Deus. Era Israel. Eles que iam dar o Messias ao mundo. E depois do judaísmo veio o cristianismo. Ponto. Isso é o que está na Bíblia. Estou falando de acordo com a Bíblia. Porém, a própria Bíblia mostra, fora desse povo eleito de Deus, pessoas sinceras a Deus que demonstravam mais fidelidade a Deus do que muitos judeus. Vou dar alguns exemplos rápidos. Quando Jesus nasceu, Herodes, que era meio judeu, meio idumeu, mas tudo bem, era o rei dos judeus, mandou matar as criancinhas para matar Jesus. Mas 3 magos, astrólogos, lá da Pérsia, provavelmente da Pérsia, vieram para adorar Jesus. E eram pagãos. Pagão é que não acredita em Deus, né? Que não acreditam no Deus da Bíblia. Sim. Por exemplo, o pagão acredita em Deus, quem não acredita em Deus é o ateu, né? Ah, sim. O pagão é aquele que não acredita no Deus da Bíblia. Eles vieram lá. Então, parece que de alguma maneira Deus falou com eles lá. Outro exemplo. Quando Jesus estava indo lá para onde hoje é o Líbano, veio uma mulher sírio-fenícia. A Bíblia fala cananeia. Chamar alguém de cananeia era a forma mais pejorativa que tinha. Sério? O que é Porque Canané? cananeia eram os inimigos mortais dos judeus. Sabe qualquer palavra hoje que vira um desqualificador, uma ofensa? Chamar uma pessoa de cananeia, nem era usada mais essa nomenclatura. E a mulher veio lá, Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha tem endemoniada. E os discípulos, tira essa mulher daqui, ela está incomodando. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, eu em Israel não encontrei fé como dessa mulher. E ela era pagã. Ruth era moabita, que era um povo inimigo também do povo de Deus. E Ruth veio demonstrar na Bíblia com uma fé genuína, tremenda. Então, o que eu aprendo disso? E para terminar, Jesus um dia falou com Nicodemos assim, Nicodemos, o Espírito de Deus sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Na língua grega, onde isso está escrito, tem um trocadilho entre vento e espírito. E no aramaico também que Jesus falava, que é a mesma palavra. Como se eu falasse assim, o espírito espireteia onde quer. Sim. Você não sabe de onde vem nem para onde que ele vai. E para finalizar, Jesus também falou para os apóstolos assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, mas chegará o dia em que haverá um só rebanho, um só pastor. Com esses elementos bíblicos que eu apresentei, o que eu posso responder para você? Deus vai julgar as pessoas de acordo com a sinceridade dele em relação ao grau de revelação que ele recebeu. Aí eu vou me surpreender com uma coisa. Porque às vezes, vamos pensar, você colocou aí o índio, vamos pensar o índio lá na Amazônia, adorando o Tupã. A única coisa que ele sabe de Deus é que ele chama Deus de Tupã, fica adorando os espíritos da natureza ali e tudo mais. Só isso que ele sabe. Mas ele está sendo fiel àquilo ali. Ele está amando o seu semelhante lá na tribo. Ele não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo mal a ninguém. E eu aqui, Rodrigo, com toda a teologia, erudição, eu estou menosprezando o meu irmão, eu estou falando mal do outro, eu estou cuspindo na dignidade do outro. E às vezes com a Bíblia Eu debaixo estou do com braço. inveja do outro e com a Bíblia debaixo do braço. Aí Parece que tá cego, né? tem um autor, e Paulo dizia que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou no mundo inteiro através das obras criadas. Então ninguém ficou em trevas absolutas. Aí tem um autor chamado John Milton, autor do Paraíso Perdido. Ele dizia que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Pessoas que a gente tinha certeza que ia encontrar lá, pode ser que a gente não vai encontrar. A terceira surpresa, pessoas que eu nunca imaginava encontrar lá, eu vou encontrar.
Cadeira cativa. E a terceira surpresa, uau, eu também tô aqui. Apesar de tudo que eu fiz. Você entendeu? Sabe o famoso ladrão da cruz? Não. Que quando Jesus estava crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada Barrabás. lado dele. O Barrabás escapou, né? E ficaram 2, um de cada lado de Jesus. Aí um deles amaldiçoou Jesus, o outro falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e Jesus o perdoou. Eu vejo essa história daqui, eu penso assim, poxa, o cara poxa, perdoou, arrependeu e tudo. Mas imagina alguém que sofreu nas mãos daquele ladrão ali. Então, eu não me preocupo com isso, porque eu tenho a obrigação de pregar o evangelho do reino, como diz Mateus 24:14, tanto é que eu estou aqui, e Deus que está me mandando. Todo lugar que Deus está mandando eu estou indo, você está entendendo? E falo, mas eu também tenho que saber que o trabalho final de restauração, de conversão é do Espírito Santo. E eu vou me surpreender quando chegar lá. Tem muito missionário que quando chegou nos mundos pagãos, encontrou mais ética cristã lá do que no lugar onde vê. Thomas Merton é um exemplo desse.